Saudações alvinegras, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do Botafogo agora. Martim Anselmi começou no Botafogo, o time se reapresentou ontem e hoje já teve atividade. Dia 15, estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Ó, quem sabe tudo de Botafogo, Duda Dal Ponte, vai contar pra gente. Martim Anselmi chegou muito afim, né, Duda? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho no Globo Esporte. Hoje já tem atividade em 2 períodos. Na parte da manhã, os jogadores fizeram as últimas avaliações físicas, exames médicos e agora à tarde vão fazer o primeiro treino em campo com o Martim Anselmi. O Savarino não se reapresentou. Ele foi passar os últimos dias de férias na Venezuela e por conta da situação no país não conseguiu retornar. Ainda sobre o Savarino, o Fluminense chegou a um acordo com o Botafogo para a contratação do meia. E a decisão, nesse momento, está nas mãos do Savarino. Nessa negociação, o Botafogo teria em troca o volante de 18 anos, o Wallace Davi, em definitivo, que é da base do Fluminense. Sobre jogadores que não se reapresentaram, o Jefinho foi liberado para assinar com outro clube. Ele tem contrato com o Botafogo até 2028, mas deve assinar aí por empréstimo com outro clube. E sobre contratações, o Botafogo se acertou com o Ítalo, zagueiro que estava no Toronto do Canadá e que foi revelado pelo São Paulo e que agora vai pertencer ao Botafogo. Então, Escobar, volto com você. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço pra você, bom trabalho, Duda. Mas a gente vai falar agora do Botafogo, mesmo após o transfer ban sofrido, o Botafogo se reapresentou no Lonier, tem que se representar, tem que se preparar mesmo sem poder contratar e registrar jogadores no momento, né? O Botafogo mantém a programação para sua estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Tem técnico novo, jogadores novos na área, vamos ver a reapresentação do Botafogo. Rodou. Mesmo com um cenário de instabilidade, a era Martim Anselmi começou no Botafogo. O técnico se apresentou neste domingo junto com o elenco para dar início aos trabalhos em 2026. Os jogadores fizeram exames e depois começaram os trabalhos na academia. E o segundo treino da temporada acontece nesta segunda. O técnico argentino chega com a missão de recolocar o Glorioso no caminho dos títulos, como a Libertadores e o Brasileirão em 2024. Mas ele terá alguns desafios. O Botafogo perdeu a liderança de Marlon Freitas, que se transferiu para o Palmeiras. E ainda corre o risco de perder Savarino para o Fluminense. Para a temporada, Anselmi vai precisar contar com a experiência de jogadores como Alex Telles e Marçal, aliado com a juventude e o talento de jovens atletas como Barreira e Montoro. E falando em somar ao elenco, o Botafogo contratou o destaque do Nacional do Uruguai, Lucas Vilauba. O jogador já está no Rio e falou como atleta do clube. A contratação aconteceu apesar do transfer ban sofrido pelo Alvinegro. O Glorioso estreia contra a Portuguesa, no Luso Brasileiro, no próximo dia 15. Tá aí, portanto, agradecer o pessoal do BTB pelas imagens, a chegada do Vilauba aí no aeroporto, também do Anselmi, do técnico botafoguense, o argentino, novo treinador do Fogão, tá cheio de desafio pela frente. E vem a notícia que o Botafogo não pode registrar os jogadores, a gente fica aguardando que a diretoria, a SAF, consiga solucionar esse problema para os jogadores contratados serem registrados, né, Vinícius? Só falta o time se reforçar e ficar com essa pendência aí e não conseguir registrar os jogadores. O Savarino está com um problema que não consegue sair da Venezuela por conta dos tudo que está acontecendo lá no país, as questões políticas, o ataque sofrido pelos Estados Unidos. E quando ele voltar, pode ir para o Fluminense, como a gente já colocou, né? E o Venê, o Botafogo vai liberar o jogador para o tricolor. O Savarino, a gente falou da parte do Fluminense, que seria uma boa. Mas e o lado do Botafogo, que já perdeu o Marlon Freitas e o Savarino, 2 referências naquele time campeão da Libertadores. Agora não fica mais ninguém, né? Porque já tinha perdido o Luiz Henrique, Igor Jesus. E desses 2 aí, quem que o botafoguense tem que lamentar mais? A saída do Marlon Freitas já concretizada ou a possível saída do Savarino? Eu acho que eu lamentaria muito mais a saída do Savarino. Por quê? Porque o Marlon Freitas foi o desejo dele. O Marlon Freitas bateu a mesa junto com o John Tex e falou, olha, eu quero sair do Botafogo, eu quero jogar com a camisa do Palmeiras. No caso do Savarino, o que me chama mais atenção é que o Botafogo parece que está forçando, deseja a saída do Savarino, e sendo que o Savarino é uma peça extremamente importante. Eu vou ser muito sincero, se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria muito preocupado. Primeiro por conta do transfer ban, que até o momento não foi resolvido, e a quantia é milionária. Então, assim,
É uma situação que preocupa demais. Segundo, a montagem do elenco. A gente vê contratações de jogadores extremamente jovens, tem até mesmo um zagueiro chegando, que estava no Toronto B do Canadá, um jogador extremamente jovem, e a gente não vê peças, referências chegando ao elenco do Botafogo e só vê saída. Você perdeu o Marlon Freitas, que era o seu capitão, ídolo, referência no dia a dia, nos bastidores, e também uma referência técnica. E você perdeu o Savarino e ainda vivendo um transfer ban. E quando a gente fala de transfer ban, repito, eu acho que o John Texel vai resolver essa situação. O grande problema é o seguinte, eu sou jogador, você é o Botafogo, você me quer. E o outro aqui, vou dar um exemplo, o São Paulo está me querendo. Eu vou preferir ir para onde? Claro. Um clube que está vivendo um transfer ban, que está numa insegurança danada, uma incerteza danada, ou para o São Paulo, que também vive um problema financeiro, mas longe de ter um transfer ban, pelo menos até o momento. Eu vou preferir ir para outro clube. Então, essa situação precisa ser resolvida logo. E o torcedor alvinegro ele vai ficando cada vez mais preocupado. O Vene já citou, né? O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ítalo, revelado pelo São Paulo. O jogador se transferiu em 2024 para o Toronto, Canadá. E desde então disputou 2 temporadas pelo time B do clube canadense. Gente, Ítalo assinou contrato com o Botafogo até 2027, chega sem custos. A transferência foi fechada na última semana de 2025 e o jogador já fez exames médicos. As informações são do Diário Lance. Ô Moretti, aí tu olha o currículo do Ítalo. Revelado pelo São Paulo, ok. Comprado pelo Toronto, opa, foi o craque lá, brilhou lá na Liga Americana. Onde? Não, time B. Do Canadá, Moretti. O Vene, ele é Me ajuda a te ajudar, Botafogo. Não, o Vene, ele diz em alguns programas que confia muito no scout do Botafogo. Aí, o scout do Botafogo é bom, hein? Agora é a grande prova, hein? Ó, linha de prova, pô. Se mandar bem nessa. Se mandar bem nessa, não, mas sério, os caras são bons. São bons, Vene. Os caras são bons. Mas eles foram no lugar ali arriscadinho. Bem criativos, exóticos, pra não dizer. Exóticos. Ele gosta, né? Ele gosta. Pô, Canadá. Ó, eu já morei 6 meses no Canadá, posso falar. De frio, futebol não é de altíssimo nível, não, hein? Esporte de inverno, esqui, rock no gelo. Eu fui ídolo lá, imagina. Nas peladas lá, jogou na neve lá, velho? Joguei, tô te falando, pô. 6 meses lá, ué. Olha, então, Botafogo. É complicado. Eles estão, assim, sai Savarino, sai Marlon Freitas e chega Vidalba e Ítalo. Eu acho que esse é o recado que fica pro torcedor botafoguense. Sai 2 ídolos, 2... Posso falar craque? Ou é forçado? Bons jogadores. Bons jogadores. Saem 2 bons jogadores e chegam 2 atletas sem renome nenhum. Essa é a grande realidade. O que vai ser do Botafogo em 2026? Essa é a dúvida, né, Flávio? Preocupante. Vamos falar da copinha que o Fogão estreou com vitória, venceu o Águia de Marabá por 1-0. O único gol da partida foi do atacante Mateuzinho, já no final do jogo. O alvinegro pode garantir a classificação para a segunda fase na próxima quarta-feira e, para isso, basta vencer o Estrela de Março da Bahia. Então começa bem a caminhada aí os garotos do Botafogo na copinha, de repente vai ter que recorrer aí a garotada, ainda mais se não conseguir registrar os reforços, mas a gente espera que o Botafogo consiga solucionar esse problema do transfer ban e abre o cofre lá para trazer mais jogadores e se reforce para essa temporada. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.